professor, é a competência residual do DF? É o seguinte, DF tem municípios? Não tem município. Então, os impostos municipais, como não tem município no DF, a Constituição falou o seguinte, os impostos municipais serão para o DF. Então, artigo 147, competem à União em território federal. Como o território federal não é um ente político, é uma autarquia, os impostos estaduais, ok. Se o território não for dividido em municípios, cumuladamente os impostos municipais. Olha aí. Professor, de um território não tem nenhum município. Se não tem nenhum município, ele vai ter a União, vai ter os impostos municipais e estaduais. Professor, o território tem 10 municípios, então é o seguinte, o município vai ficar com o imposto municipal e a União somente com o imposto estadual. Ao DF, ao Distrito Federal, cabe os impostos municipais, porque o DF não é dividido em municípios. Daí o nome do artiguinho 147 da Constituição, competência residual dos impostos da União, dos territórios e do Distrito Federal. Tá aí. Bacana? Pô, cara, você tem como errar? Não tem, cara. Aí, ó, papo reto, cara. Tá aí. Vamos lá, artiguinho 148. Mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Opa! O artiguinho 148 ele é mais complexo. O artigo 145, vamos ver. Manda para mim, o que a Constituição fez no, que a Constituição fez no artigo 145? Da competência tributária. Não é isso? Comum. Impostos, taxas e contribuição de melhoria para quem? Para os estados, União, Estado, DF e municípios. O 148, o 148, ele vai tratar de uma outra espécie tributária, empréstimos compulsórios. Aqui manda a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Veja que essas duas linhas passam muito recado para vocês. Mas muito recado. Primeiro recado. A Constituição autorizou somente a competência tributária de instituir empréstimos compulsórios a qual ente da federação? Somente a União. Então, conclusão, coloque anotadinho no caderno. Somente a União possui a competência tributária para instituir empréstimos compulsórios. Somente a União tem a competência tributária de instituir o quê? Os empréstimos compulsórios. Na prova vai falar que o Estado está precisando de empréstimo compulsório. Você vai marcar errada. Município, errada. Por quê? Porque a Constituição foi clara, foi objetiva, não tem dupla interpretação. Somente a União pode fazer isso. Está aqui. Segundo caso. A União tem a competência tributária de instituir empréstimos compulsórios? Sim. Ele vai instituir por quê? Por lei. Qual lei? Lei complementar. Rapaz, esse tal de lei complementar é muito importante. Isso despenca em concurso público. Então é o seguinte, o imposto de renda, quem tem a competência é a União, é o imposto federal. O imposto de renda será implementado por lei ordinária. Agora, os empréstimos compulsórios são implementados por lei, são instituídos, perdão, por lei complementar. Essa questão de lei complementar é tão importante, cara, mas tão importante, que eu vou dar uma dica para vocês aqui, papo reto. Cara, estamos acabando a aula aqui, mas eu tenho que passar essa dica para vocês aqui. Abri na página certinho. Tá vendo esse sujeito aqui, meu? Olha aqui, ó. O que eu fiz, ó? Na Constituição, aonde diz que é lei complementar, eu coloquei uma cor, um marca-texto diferente, ó. Lei complementar, lei complementar, lei complementar. Aqui, ó. Artigo 148, ó. Lei complementar. Empréstimos compulsórios. Por quê? Ainda mais em direito tributário. O aluno vai ter que saber, gente, papo reto, dica de concurseiro profissional, é o seguinte, quais são as hipóteses de lei complementar na Constituição. Então, empréstimo compulsório é o quê? Lei complementar. Eu fiz um resuminho para vocês aí, que a gente passa já. Então, é o seguinte, tá aqui. Comigo. For here, aqui. Duas hipóteses, dois motivos para a União, que a União pode criar empréstimos compulsórios. Primeiro motivo, primeira razão,
para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e de guerra externa ou sua iminência. De novo, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e de guerra externa ou sua iminência. Está aqui. Para atender despesas com calamidade pública. Pode instituir empréstimo compulsório? Pode, esse é o motivo. Segundo motivo, dentro do primeiro motivo. O Brasil está em guerra. Pode instituir empréstimo compulsório? Pode. Professor, tá com iminência de guerra. Pode instituir? Pode. Pronto. Só isso. 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Opa! Professor, em caso de investimento público, não é isso? De caráter urgente e de relevante interesse nacional. Pode instituir empréstimo compulsório? Pode. Empréstimo compulsórios. 2 incisos. Tem que saber, tem que saber. O primeiro, está lá, olha só. Despesas extraordinárias com quem? Despesas extraordinárias com calamidade pública e com guerra ou sua iminência. Tá certo? 2. Investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. São os 2 motivos que a União pode instituir empréstimo compulsório. Só que é o seguinte, por que tem 2 incisos? Porque é o seguinte, no segundo caso, tem uma vírgula aqui. Observado o disposto no artigo 150, inciso 3º, linha A. O que significa isso, gente? Artigo 150. A gente vai ter uma aula só desse cara aqui. Chama o quê? Princípios tributários, não é isso? Princípios tributários. Significa que o artigo 150 está falando o seguinte. Que inciso 3, linha B, é o princípio da anterioridade anual. Nós vamos explicar isso na aula de princípios com bastante detalhe. O que significa esse cara aqui? Que ele pode criar um empréstimo compulsório, mas nesse caso aqui, que é investimento público, se ele criou esse imposto, gente, ó, esse empréstimo em julho, ele não pode cobrar no mesmo exercício, somente no próximo exercício, a partir de janeiro. Anterioridade não, é um princípio do direito tributário. A gente vai comentar esse cara com mais detalhe mais para frente. Então é o seguinte, tem que saber que o primeiro criou, pode ser cobrado imediatamente. Mas, professor, por que pode ser cobrado imediatamente? Cara, é calamidade, é guerra. Se esperar até o próximo ano, já perdeu a guerra, o povo já morreu, então tem que ser na hora. Agora, já o investimento público de caráter urgente, você tem que comunicar ao povo brasileiro que vai pagar a despesa, tem que falar o seguinte para o povo, eu estou criando esse empréstimo compulsório, mas a partir do ano que vem que vai ser cobrado. Então tem essa característica, a diferença que despenca em concurso. Então o primeiro cobra-se na hora e o segundo tem que esperar o próximo exercício. Onde que está escrito isso? Aqui, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Pode ficar tranquilo que nós vamos voltar isso aqui mais 30 vezes ainda, porque esse assunto aqui vai ser explorado com mais detalhes lá na frente. Esse artigo 148 tem um parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimos compulsórios será vinculado à despesa que fundamentou a sua instituição. É claro, se você emprestou dinheiro para o povo, para arcar com uma despesa de calamidade pública, o produto da arrecadação tem que estar vinculado a essa despesa. Isso nem precisava estar contido aqui no parágrafo único, mas o legislador constitucional, ele fez questão de fazer essa previsão. Professor, quando eu empresto o dinheiro do meu colega, eu pago. E o Estado paga, é para pagar. É para pagar. Aí, empréstimo compulsório é para pagar. Então tem que ser devolvido em dinheiro. Gente, já que o assunto é lei complementar, eu quero, antes de a gente avançar aqui, o seguinte. Isso aqui vou cobrar pode cair em várias questões de concurso esse cara aqui, e a gente vai repetir algumas vezes essa questão para vocês aqui. Quais são os casos no direito tributário que são obrigados à lei complementar? Aqui.
Criação do imposto sobre grandes fortunas. Criação de imposto sobre grandes fortunas somente através de lei complementar. Empréstimos compulsórios, nós já estudamos o que? Lei complementar. Competência tributária de impostos residuais, lei complementar. Contribuições previdenciárias residuais, somente o que? Lei complementar. Então, 1, 2, 3, 4, são os 4 casos de lei complementar, mais o que? As leis gerais previstas no artigo 146 da Constituição. São os 5 casos que cabem o quê? Lei complementar. Cara, isso cai demais. O cara faz uma salada mista desse assunto aí, mas eu tenho certeza que você não vai errar. Empréstimo compulsório, só fixando o conteúdo. Então são o quê? 2 motivos para instituir empréstimo compulsório. Isso é importante, cara. Você tem que saber o motivo. Primeiro, guerra externa ou calamidade pública. Gente, se é guerra externa ou calamidade pública, o caos já está o quê? Já está o caos. Então tem que ser cobrado imediatamente. Por ter maior urgência, nestas hipóteses, o empréstimo compulsório pode ser cobrado de imediato, sem obediência à regra da anterioridade. Não precisa esperar o exercício seguinte, nem o prazo de 90 dias. Investimento urgente e relevante. O empréstimo compulsório para investimento urgente e relevante internacional obedece à anterioridade anual, ou seja, pode ser cobrado somente no próximo exercício. Aí tem aqui uma observação importantíssima, gente. No Código Tributário Nacional, lá o de 66, como ele foi ditado antes da Constituição, ele não sabia o que a Constituição iria definir sobre esse assunto. Lá no Código Tributário Nacional, o CTN, fez a previsão de mais uma hipótese para a criação de empréstimos compulsórios. Então, se você vai ter que estudar o CTN e vai ter que estudar a Constituição. A Constituição é esse cara aqui. Então, lá no CTN, gente, isso pode cair na prova, isso pode ser cobrado? Claro que pode ser cobrado. Tem a terceira hipótese. Constituição, 2 hipóteses. CTN 3. Qual tem maior hierarquia? A Constituição ou o CTN? A Constituição, então a Constituição lá em cima. Pessoal, não há um conflito? Sim. Quem que ganha? O 2 ou o 3? O 2, porque o 2 é a Constituição. Então essa terceira hipótese aqui foi o quê? Foi revogada tacitamente por conflito com a Constituição. O Código Tributário Nacional prevê uma terceira hipótese de empréstimo compulsório. Qual é a hipótese? Para a redução temporária do poder aquisitivo. Para a redução temporária do poder aquisitivo. Para a redução temporária do poder aquisitivo, que não foi recepcionada pela Constituição. Então, segundo o CTN, nós temos guerra externa ou calamidade pública, a primeira hipótese, investimento urgente e relevante, e redução temporária do poder aquisitivo. Só que essa redução temporária do poder aquisitivo não foi recepcionada da Constituição, mas ela está o quê? Ela foi revogada. Mas pode cair, claro que pode. A banca examinadora pode querer abordar esse assunto para saber se você sabe essa história. Eu falo para vocês, isso é uma questão diferencial, gente. Pouca gente acerta, papo reto, papo reto. Fixando o conteúdo. Guerra externa. Você tem 2 remédios. Você pode adotar empréstimo compulsório, tá certo? Que é por lei complementar. E temos mais um dispositivo. Guerra externa, nós podemos ter o quê? O imposto extraordinário de guerra, que é instituído por lei ordinária ou medida provisória. Agora, o empréstimo compulsório é somente lei complementar. Está em uma situação de guerra. Quais os remédios que nós temos? 2. Ou o Poder Legislativo, o Executivo, pode adotar o remédio do empréstimo compulsório, nesse caso tem que ser por lei complementar, ou pode instituir o imposto extraordinário de guerra. Nesse caso, até por medida provisória pode. E calamidade pública? Nós podemos fazer um imposto extraordinário de calamidade pública? Não. Calamidade pública somente o quê? As hipóteses de empréstimo compulsório. Não pode outras hipóteses. Cara, isso aqui é um mapa mental fantástico, hein? Ó, capa na cabeça esse cara aí. Artigo 149. Compete exclusivamente... o artigo 149, anotei. Artigo 149 trata-se das contribuições especiais.